Eu vou estar abrindo aqui, então, oportunidade para a pastora. A pastora está lá já. Pronto, olha ali, apareceu a pastora. A paz, pastora Damares. Amém. Seja bem-vinda. Obrigada, amém. Glória a Deus. É uma honra receber aqui, viu? É uma honra receber a pastora aqui conosco. Estou muito honrada pelo convite, tá? Deus abençoe, é um prazer te conhecer. Glória a Deus. Eu tenho acompanhado ali o trabalho da pastora, o ministério, né? Amém. Através do Instagram também. A pastora tem toda a liberdade, o tempo que Deus lhe der, pode estar aí ministrando, que nós vamos ficar aqui, ó, dando glória, o povo também dá glória a Deus, amém, glorificando a Deus e recebendo a palavra. Vamos orar, né, ao Senhor, que o Espírito Santo de Deus nos revele a palavra dele em nossos corações. Aleluia. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te convocamos, Pai, para esta reunião, Senhor, que o Senhor possa abençoar os corações que irão receber, que a tua presença, Senhor, esteja sempre em nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu trouxe aqui uma palavra que se encontra aqui no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, a partir do verso 35, uma palavra assim forte de Deus para as nossas vidas, né? Que diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passamos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: por que sois tão tímidos, e ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar o obedecem? Aleluia! Glórias a Deus! Esta é uma palavra de experiência com Deus. Uma palavra em que nós podemos observar aqui que depois de um dia inteiro de pregação, onde estavam ali todos cansados, os discípulos estavam cansados, provavelmente Jesus também estava, mas Jesus ainda tinha ali uma missão para eles. Jesus ainda tinha ali algo que eles precisavam experimentar. E como a própria palavra diz, discípulos são alunos. E eles estavam ali para aprender, estavam ali com o mestre. E Jesus tinha algo a ensinar a ele depois daquele culto. É o que nós, lá na Bahia, nós costumamos dizer que, pegar aquela frase do cantor Samuel Mariano, né? Depois do culto ainda tem mais coisa para viver. Porque nós achamos que o que temos a viver é somente no culto. Mas depois do culto, a unção continua, a bênção continua. A experiência com Deus vem depois do culto. Depois daquilo que você recebeu, aí vem a experiência sua, pessoal com Deus. E quem anda com Jesus tem que estar preparado para aprender com Ele, praticar e conhecer de fato o sobrenatural de Deus. E assim poder ter a experiência pessoal com o Senhor. Então, neste texto, nós vamos
ver e analisar a presença de Jesus com os seus discípulos, o qual convida os seus discípulos para atravessarem para o outro lado. E nós sabemos, amados, que o Senhor, Ele os chamou para essa viagem, que seria atravessar com um barquinho. Mas Jesus os chama, porém não garantiu tranquilidade na viagem. Hoje, nós vemos muitas pregações de muitas facilidades, de um evangelho muito facilitado, pregando mares de rosas para as pessoas, e estão formando pessoas iludidas. Jesus, em momento nenhum, a gente vê, no decorrer da sua história, no decorrer do seu ministério, que ele chamou ninguém para viver mares de rosas. Mas ele convida para segui-lo e para experimentar o sobrenatural de Deus. Ele não garante tranquilidade, mas ele garante a sua presença, ele garante o livramento, ele garante a chegada do outro lado. E o que mais importa é se Jesus está ou não conosco. Se vamos ter paz ou tranquilidade, o que importa é a presença dele. Porque quando estamos com ele, pode se levantar o mar, pode se levantar o vento. No momento certo, ele manda acalmar, ele manda aquietar. E eu pude parar para observar que nesta viagem aconteceu um inesperado, que foi a tempestade. A tempestade está associada à ideia de transtorno, dificuldades, tribulações, alterações repentinas ou drásticas. De modo geral, tempestade se refere à variação climática. Nós vemos ali que Jesus dispensa a multidão e convoca os discípulos a entrarem nesta missão. Enfim, amados, entraram no barco e começaram a navegar. Tomam o leme e Jesus, então, percebe que eles estão no controle e Jesus, então, se coloca ali a descansar. E repentinamente se levanta, a Bíblia deixa bem claro assim, uma grande tempestade. Não foi uma tempestade pequena nem média, foi uma tempestade grande. E hoje, as tempestades de hoje, irmãos, que o povo de Deus tem vivido, são as críticas. Se o crente ele é fiel à palavra, ele é estudioso à palavra, ele tem conhecimento de Deus, ele procura se aprofundar com Deus, ele vive a experiência com Deus, não só na igreja, mas fora dela, ele é taxado como que quer se mostrar, que quer ser o sabe-tudo. Se obedece e se desvia do mal, da vida promíscua que o mundo oferece, esse crente quer ser o santarrão. Se abandona o mundo para viver para Deus, é taxado de um besta, um quadrado. Mas eu tenho uma palavra para os servos de Deus que estão ouvindo essa mensagem. Deixa quem quiser falar, falar. Siga a Cristo. Siga o que a palavra dele está falando. Se está na palavra, foi ele que falou, é o que nós devemos fazer. Não siga a homens, siga a Cristo. Hoje nós vimos muitas pessoas admirando homens, seguindo homens, mas nós temos que seguir o que a palavra dele está falando. E a palavra vai dizer, irmãos, é um texto pequeno, mas rico, cheio de detalhes. A palavra vai dizer que outros barquinhos
o seguiram. Eles, amados, estavam no mar da Galileia, que fica mais ou menos 200 metros abaixo do nível do mar. Ou seja, se aquele barco ali, irmãos, viesse a naufragar, eles estavam perdidos, era muito fundo, irmãos. Aquelas águas iriam destruir o barco e eles iam morrer. Era um local circulado por montanhas e o clima daquela região, amados, era de calor e de frio. Na Bahia nós temos muito esse clima, né? Tropical assim, né? Por causa das áreas praianas. Frio, calor, frio, calor. Então sempre acontece algumas tempestades nas beiras das praias. Contribui, né? Para que alguns momentos tempestuosos aconteçam. Ou seja, o que dá a entender é que este local em que Jesus os convoca para ir era um local que constantemente acontecia tempestades. Mas Jesus estava lá, dentro do barco. Aí a gente já imagina o que eles iriam passar, né? Retaliações, afrontas, mas o importante é o quê? É que ele que te chamou esteja contigo no barco. Né? Muitas das vezes as pessoas criticam as renúncias das outras, mas não querem entender que foi Jesus que as chamou. Nessa lição, todos estavam no mesmo barco. Observe. Todos estavam na mesma viagem. Estava Jesus e todos os seus colegas, seus amigos, seus seguidores, seus alunos. Todos no mesmo barco. Isso significa que nós temos que aprender a conviver com os outros. Nós temos que aprender porque ambos estamos no mesmo barco, trabalhamos para o mesmo reino. E podemos vivenciar a mesma experiência. Porém, a tempestade vai revelar quem é quem. Essa é a diferença. É a tempestade que vai dizer quem é cada um. Qual é o nível de experiência que cada um absorveu de Jesus para sobreviver ou passar pela experiência na qual o próprio Jesus chamou para experimentar. Todos indo para o mesmo destino, acompanhados pelo Mestre. Foi o Mestre que me chamou. Foi o Mestre que te chamou, amado. As tempestades, elas acontecem repentinamente. O mesmo sangue que me lavou, te lavou. Aleluia. E quando a gente entende isso, a coisa muda. A gente passa a olhar os nossos irmãos de um novo olhar. E estes barquinhos nos mostram que pessoas sempre estão nos acompanhando. Onde vai um crente, tem vizinho olhando e acompanhando, lendo você. Onde vai um servo do Senhor, onde vai um pastor, onde vai um pregador, sempre tem pessoas, parentes, amigos, te observando, te seguindo. Muitas das vezes nós achamos que ninguém nos observa, né? Hoje eu tenho visto cristãos que basta um ventinho balançar,
ele mostra quem ele é realmente rapidinho. Só que existem pessoas observando. E muitas pessoas têm deixado de ir a Jesus por conta de ler a nossa vida. A gente não precisa nem falar do nosso testemunho, de jeito nenhum. Já tem pessoas nos lendo. E a Bíblia diz, né, em 2 Coríntios 3:2, o quê? Que a vida do crente é uma carta escrita em nossos corações e conhecida e lida por todos os homens. A Bíblia diz que algumas águas até chegaram a entrar no barco. E levantou-se grande temporal de vento e subia as ondas por cima do barco. O vento trazia as ondas. Não sei se vocês que estão nos assistindo já presenciou os surfistas. Lá na Bahia tem uma praia lindíssima lá em Itacaré, que eles pegam ondas enormes, elas formam tubos. Quem está de fora olhando é lindo, né? Que eles, com uma prancha, eles passam por cima das ondas, são preparados para aquele tipo de esporte, né? Às vezes até concorrem prêmios e tudo. E a gente vê ali, se ele cair ali, perder o controle daquela onda, aquele tubo, ele pode até morrer afogado. E olha que ele tem experiência, né? Nadador. Mas a Bíblia diz que essa tempestade foi de repente, algo que é de repente, você fica sem atitude, sem saber o que fazer, como é que eu respondo, como é que eu digo. A primeira opção que a gente tem é o quê? Gritar, chorar, pedir socorro, pedir oração, é conversar demais, é falar demais. E no verso 39, eles ali começam a se desesperar e despertar Jesus, né? E Jesus despertando-se, aqui não diz que Jesus levantou gritando, se fosse um de nós, né? A gente já levantaria gritando, pedindo socorro, assustado, mas Jesus, ó, despertando-se. Jesus levantou, foi até a popa do barco e repreendeu o vento. E depois olhou para o mar e disse: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Eles não morreram porque Deus, o Senhor Jesus, estava com eles. O dono do céu. Quando ele fala para o vento que estava tão revolto, e aquilo causou um espanto neles. Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele é o dono do céu, é o Senhor dos mares. Ele é o dono de tudo. E sobre tudo e sobre todos, Ele é Senhor. E precisamos, amados, estar cheio de Deus, cheio da presença de Deus, para enfrentar tempestades repentinas. A gente não sabe o que vai acontecer conosco daqui a 2 minutos. Mas se Jesus está no barco, Ele vai acalmar as palavras negativas, zombaria. Quando cria um motim para falar mal de você, às vezes você está no ministério, na igreja, aí cria um motim, junta 3 ou 4 usados por Satanás para tentar te parar. Isso são tempestades repentinas. De repente você está tão amando fazer aquela obra, fazer aquele trabalho, de repente tudo muda. Criam grupinhos no seu trabalho, né? Ou na igreja, como disse, ou até na própria família, onde mais nos abala. Mas enquanto essa tempestade se levanta e vem contra ti, não te fará naufragar, porque dentro do teu barquinho
está o Senhor dos mares, o dono de tudo. E no momento certo, Ele vai fazer calar. Ele vai mandar aquietar. Observe que primeiro ele manda o vento. Ele repreende o vento. Porque quem realmente estava levantando aquelas ondas era o vento. Deus vai fazer este vento da tua vida, ele vai repreender. E o mar que está aí falando demais, que está aí caluniando demais, vai aquietar. Ele vai mandar aquietar. Para que a gente vença essas tempestades repentinas, o projeto do diabo, a palavra de afronta. Jesus precisa estar dentro deste barco. Se ele não tiver neste barco, o vento vai soprar, a onda vai se levantar e você vai naufragar. Teu barco vai a pique, não só com você dentro, mas com colegas, com amigos, com família. Precisamos que Jesus esteja no meio da nossa casa, no nosso trabalho. Jesus tem que estar conosco o tempo todo. E nós precisamos entender que quem está conosco é maior do que a tempestade. E nesta noite, eu declaro, em o nome do Senhor Jesus, um não à depressão. Não vai pegar. Este vento da depressão se levantando não vai entrar. A síndrome do pânico não vai te atingir. Esses falatórios que às vezes você até desanima em fazer os seus trabalhos, em seguir a sua carreira, em cuidar do seu ministério. Deixa eu te falar uma coisa, amados. Quem está com você é maior do que o mal. Quem está com você garante a sua travessia do outro lado, porque foi ele que te chamou. Foi ele que te escolheu, mas ele tem algo para vivenciar para você que ele chamou. Aleluia, Jesus. Eu sinto a presença de Deus aqui, amados, falando conosco, porque ele tem algo ainda para nos apresentar. Ele tem algo ainda muito maior. Depois desse culto da missionária Dora, amanhã a gente vai ter algo ainda para experimentar. Talvez hoje à noite ainda. Nós temos a experiência para vivenciar junto com Deus, junto com Jesus. E a tempestade veio, mas ele estava no controle de tudo. Aparentemente, eles pensavam que Jesus não estava no controle só porque ele estava dormindo. E eles acordam Jesus apressadamente. Não te dá que quase perecemos aqui? Será que o Senhor não está vendo? Fica aí dormindo. Mas Jesus já estava no controle de tudo. O vento e o mar, pelos relatos ali, estavam assustadores. Mas para Jesus não tem assustador certo. Nada mete medo em Jesus. Pode meter medo na gente. Mas em Jesus, não. Aleluia, Jesus. No verso 41, né? E sentiram, depois que Jesus repreendeu, observe, sentiram um grande temor. É uma coisinha que tem faltado nos nossos dias hoje. O temor a Jesus. E disseram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Temos que ter temor, porque achamos que conhecemos a Jesus, mas falta muito mais. Tem muito mais a conhecer Jesus. Tem muito mais experiências
para termos com Ele. É o que tem faltado hoje em muitas igrejas, irmãos. É este temor ao dono do céu, ao dono das nossas vidas. Achamos que o conhecemos. Olha os seus discípulos, viviam com ele, comiam com ele. Mas na hora que viram o sobrenatural de Deus assim, eles viram que conheciam pouco de quem realmente ele era. E para finalizar, irmãos, quando Jesus entra em cena, houve grande bonança. E os seus discípulos, atônitos com aquela situação, com aquele livramento, tiveram grande temor. Aquele que nos chamou e nos comprou garante a nossa chegada do outro lado. O salmista, ele diz, né, no verso 28 do Salmo 107, na aflição, ele diz assim, que na aflição clamaram ao Senhor, e ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa. Olha que tremendo. E separou as ondas. As ondas sossegaram. Eles se alegraram. E Deus os guiou ao porto almejado. Amados, esse salmo foi escrito muito tempo antes deste acontecimento aqui que eu estou deixando essa mensagem para você. Esta revelação nesta canção de Davi relata exatamente o que aconteceu aqui. Eles clamaram e o Senhor ouviu, repreendeu o vento e garantiu a chegada do outro lado. Tentam nos parar, tentam invadir a nossa mente, o nosso psicológico, né? O mundo, as situações, família, tudo. Mas nós temos que clamar a Ele, porque Ele traz ali a tranquilidade no meio de tempestades que são levantadas repentinamente. Tempestades essas, irmãos, que nos faz ficar balançados, achando que vamos naufragar. Olhamos assim para as águas, a primeira coisa que a gente olha é para o vento. A segunda coisa que a gente faz é olhar para as águas que estão se levantando e vai afundar. Não tem jeito não, levantou muito alto. Essa é a primeira coisa que a gente faz. Mas a primeira coisa que nós devemos realmente fazer é olhar para o autor da vida. Olhar para Jesus, olhar para a cruz. E quando olhamos para Jesus e olhamos para a cruz, nós podemos resistir. Nós podemos enfrentar o que os obstáculos vêm trazendo de um dia após o outro. Eu vou louvar. Eu olho para Jesus, aleluia, aleluia. Olhe para Jesus, não olhe para o vento, não olhe para essas águas, olhe para Jesus e veja o sobrenatural de Deus. E veja o sobrenatural de Deus, e veja o que Deus vai fazer, e Deus vai colocar essas águas no seu lugar. Ele vai repreender este vento, e tudo vai voltar a ter bonança. Aleluia! Aleluia! E eu quero orar. Eu gostaria que a missionária me dissesse qual é o pedido da oração.
para eu fazer essa oração final, em nome de Jesus, aleluia. Amém, pastora. Aleluia. Deus falou comigo do começo ao fim dessa ministração, glória a Deus. O pedido é em favor das famílias lá do Líbano, daquele barco que explodiu com fogos de artifício, e também sobre os enfermos. Do Líbano, ok. E pelos enfermos, de um modo geral, no caso. Amém. Amém, Jesus. Aleluia. 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 Deus amado, Deus eterno, Senhor. Aleluia. O Senhor é dono dos mares, o Senhor é dono da nossa vida, Senhor. O Senhor é o nosso Deus, meu Deus. Em nome de Jesus, nós entramos na tua presença, Pai, para te apresentar o pessoal do Líbano, Senhor, do acidente que aconteceu, Pai. Tu está no controle desta situação, Senhor, deste vento forte que passou por lá, meu Pai, meu Deus. Senhor, leva o consolo, meu Deus, o socorro para os familiares. Aleluia. Jesus, tem misericórdia dos que estão chorando pelo luto, Pai, por aqueles que ficaram vivos e perderam seus parentes. Sabemos o quanto é doloroso essas tempestades repentinas, Pai, que a gente não espera, de repente chega até nós, meu Deus. Meu Pai, glória a Deus. Em tuas mãos todas as vidas, Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu apresento os enfermos, Pai, de um modo geral, Senhor, nesses dias, Pai, onde nós estamos ainda em nossas casas, sem poder fazer muito pelo Teu Evangelho, mas pelas redes sociais. A Tua igreja está trabalhando. É, Deus, aleluia. Ela não para, Pai. A Tua igreja não para não, Pai, porque a Tua igreja sou eu, a Tua igreja é a missionária, a Tua igreja são esses irmãos que estão aqui, essas aleluia. Eu te agradeço. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu tenho certeza que vidas foram alcançadas através dessa palavra. Tanto os que estão ouvindo agora aqui, quanto os que vão ouvir depois. Aleluia. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, pastora. Muito obrigado. Amém. E que essa seja a primeira de muitas vezes que a pastora vai estar ministrando por aqui. Amém. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Que Deus abençoe. Eu já quero aqui estar agradecendo a presença de todos. Aleluia. Entraram mais pessoas enquanto a pastora estava ministrando. Que benção a ministração da pastora Damares. Bênção de Deus. Qualquer hora o Val vai ainda convidá-la para ministrar lá, hein? O irmão Val, uma bênção de Deus. Muito obrigado a todos que estiveram conosco. Que o Senhor te abençoe e essa palavra fique sendo ministrada no teu coração pelo nosso amigo Espírito Santo de Deus. Deus abençoe. Um grande abraço a todos. Na paz do Senhor Jesus. Amém.